Para diminuir aí as dificuldades com os senadores, o Palácio do Planalto definiu uma estratégia para empoderar a ministra da Secretaria de Governo, a Flávia Arruda. Como? Quem responde para a gente é o Caio Junqueira, que está de volta. Como, Caio? Monalisa, empoderar a Flávia Arruda para evitar que se repitam problemas como que ocorreu na formação da CPI da pandemia, né? Uma formação de uma maioria oposicionista, né? Depois de um mês no cargo, completados ontem, a avaliação é de que ela ainda não conseguiu entrar no Senado com força e parte da responsabilidade pela situação do governo na CPI tem sido debitado nos bastidores na sua conta, parte da responsabilidade. Flávia Arruda, ela tomou posse no dia 6 de abril. O Supremo determinou a abertura da CPI no dia 14 de abril, mas a Flávia ainda não entrou, a ministra Flávia ainda não entrou ali com força. Com a ajuda da estagiária Isabela Filardi, a agenda dela oficial nesse primeiro mês, olha só, ela recebeu 74 deputados e 8 senadores apenas, dos quais 3 da CPI apenas e 3 já alinhados, né? Então, a gente sabe que na CPI tem 11 titulares e 7 suplentes. Bom, diante disso, o governo já tem orientado a ministra Flávia a mergulhar no Senado. E ela deve começar a receber individualmente mais senadores a partir da próxima semana. Havia uma ideia de receber as bancadas, mas ela foi abortada. A ideia é que ela comece a receber mais individualmente os senadores e que seja a referência do governo dentro do Senado. Porque quem que era até então? Era o ex-presidente da casa, Davi Alcolumbre. Ele era o principal operador do governo no Senado. Alcolumbre, inclusive, já teria sido avisado de que a Flávia Arruda vai ser a dona da bola por lá, embora ele vai continuar a ajudar o Planalto em algumas operações específicas, algo que não ocorreu na CPI. Davi Alcolumbre, ele ficou por mais de 20 dias no Amapá durante o mês de abril, trabalhando a sua candidatura à reeleição no ano que vem. O irmão dele perdeu a eleição no ano passado, então, e o ano que vem é uma vaga só para o Senado. Ou seja, ministros garantiram que pediram para que ele retornasse, pressionaram o Davi Alcolumbre para ele ajudar, mas ele estava no interior da Amapá, às vezes nem pega o telefone por lá. Estava cumprindo uma agenda de entregas lá no estado, fazendo política, né? Ele é candidato à reeleição. Pois bem, ele corre o risco de perder a eleição no que vem, por isso que ele focou lá. Só que tem uma bronca aí do governo, porque o ex-presidente do Senado é considerado dentro do Palácio do Planalto como parte desse problema da CPI. O governo apoiou o Davi Alcolumbre contra o Renan Calheiros em 2019, comprou a primeira briga com o MDB. Depois apoiou o Rodrigo Pacheco, que foi indicado pelo Davi Alcolumbre, né? Mas aí o MDB perdeu a vaga porque o Davi Alcolumbre bancou o Rodrigo Pacheco. Então são duas broncas do MDB e a avaliação agora é que o MDB dá o troco nessa CPI. E o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, não tem esse perfil, né? O Pacheco é autoproclamado independente. E no Palácio do Planalto a leitura de que ele, Rodrigo Pacheco, poderia sim ter evitado a abertura da CPI. Eu senti muito isso nessa semana nas conversas em Brasília, que a decisão de cumprir a ordem do Supremo e abrir a CPI acabou um pouco afastando o Palácio do Planalto do Rodrigo Pacheco. Bom, vamos lá, conclusão. O governo quer empoderar a Flávia Arruda, dando a ela condições de decidir as demandas dos senadores. Isso implica até mesmo uma revisão dos critérios anteriores, por exemplo, de distribuição de cargos e emendas. Para o governo, a lógica anterior privilegiava partidos que não apoiam irrestritamente o presidente, já que quem comandava a operação política era o Davi Alcolumbre, liderava muito esse processo, né, e visava atrair apoio não só ao Planalto, mas também para a reeleição dele, que ele tentou a reeleição dele lá no Senado. A ideia é privilegiar quem está no governo. A gente procurou a Flávia Arruda, o Davi Alcolumbre, eles não quiseram comentar. O Rodrigo Pacheco, por meio de sua assessoria, disse que seu trabalho é sim pautado pela independência. Sim. Caio, rapidinho para a gente arrematar. A tal história do pecado original, a qual você se referia agora há pouco. Como é que pode? Se o governo não botou senador para virar ministro, se tem uma ciumeira, um monte de deputado que está lá no primeiro escalão do governo, como é que pode
quem é destacada para fazer essa articulação, só ficar ali onde não há grandes problemas, onde as pessoas não se sentem desprestigiadas, é de novo, sim, o que você falava, o pecado original. Não tem como, não dá para entender que tem 74 encontros com deputados e um tiquinho só com senadores. Era para ser o contrário, né? Isso, Mona Lisa, a ministra Flávia Arruda, ela é habilidosa politicamente, né? A gente até estava conversando à tarde, ela tem jeito ali para política, as pessoas elogiam ela, pelo menos ouvi muito isso essa semana lá em Brasília. Mas o que acontece? Ela foi ali indicada para o lugar que ela está muito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, e ela já vem ali da Câmara. Né? Então, ela já tem mais relação com a Câmara dos Deputados. Exato. E ela já caiu no meio de um furacão porque tinha que resolver a questão do orçamento, que tomou muito tempo dela nessa resolução do orçamento que envolvia a Câmara e envolvia Senado. Ao mesmo tempo, durante tudo isso, teve uma mudança no Ministério. A articulação política era comandada pelo general Ramos e passou para ela no meio desse turbilhão todo de CPI e de orçamento. Né? Então, ela assumiu um cargo, tendo já uma bomba para desarmar na CPI, mas tendo uma bomba do orçamento para desarmar. Então, ficou tudo meio que ali, como a gente chama, com barata voa. Mas agora eles estão tentando, como eu já falei aqui, correr atrás do prejuízo, avalia o governo que a CPI é uma maratona, saíram atrás no começo, mas podem chegar lá na frente e tentar quebrar essa maioria do G7 aí, dessa maioria oposicionista da CPI.